Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Estamos juntos mais uma vez para o comentário de mais uma lição da revista Lições Bíblicas CPAD Adultos. Hoje estaremos comentando a lição de número 2, que tem por título O Nascimento de um Líder Profético em Israel. Esta lição, meus irmãos, tratará dos detalhes em relação ao nascimento do profeta Samuel, numa época de profunda crise espiritual em Israel. Estaremos comentando então os detalhes do nascimento deste que foi o primeiro profeta e também foi sacerdote e também foi juiz para o povo de Israel. O textuário da lição está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 20, e diz: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Para a verdade prática, nós temos o surgimento de pessoas vocacionadas, como Samuel, pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Aqui, meus irmãos, o comentarista faz meio que uma junção, né? Ele está tentando fazer uma aplicação prática para nós, utilizando-se um exemplo superficial de Samuel em relação ao que nós podemos fazer com os nossos filhos. Ou seja, como diz aqui na verdade prática, o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Porém, nós não podemos nos esquecer de que cada um de nós tem uma chamada específica. Deus não nos salvou através de Cristo Jesus para sermos simplesmente membros de igreja. Ele nos chamou e nos entregou nas nossas mãos algo valioso, algo de valor, para que possamos trabalhar, para que possamos desenvolver, para que possamos ajudar outras pessoas enquanto servos do Senhor. Então percebam, não é apenas a oração, não é apenas a consagração e o ensino. O fundamento de tudo é a chamada de Deus na nossa vida. E a consagração, o ensino da palavra, a oração, todas essas atividades, elas nos ajudarão a desenvolver o nosso chamado, o talento que Deus colocou nas nossas mãos. Que isso fique bem claro para os irmãos. Para a leitura bíblica em classe, vamos para 1 Samuel, no capítulo 1, versículos 20 ao 28. Versículo 20 nos diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E, havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Passagem maravilhosa da palavra de Deus. Como objetivo geral, nós encontramos
exortar que a família deve ser um ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. Veja que interessante. A família pode ser o ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. Ou seja, na nossa casa, meus irmãos, deve reinar um ambiente propício para que os nossos filhos se desenvolvam espiritualmente, para que eles tenham experiências com Deus e possam saber, possam ter a revelação de qual é o seu chamado, qual é o seu talento, o que é que Deus espera deles e que se dediquem a isso, servir ao Senhor com toda a liberdade. Como objetivos específicos, nós temos, para o tópico 1, elucidar o ambiente familiar de Samuel. Para o tópico 2, esclarecer que Samuel foi fruto de oração. E, finalmente, para o tópico 3, expor a dedicação de Samuel. Vamos então, meus irmãos, começar aqui na introdução. Antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, e também você conhece a história, Samuel realmente foi resposta de oração que Ana fez. Na realidade, nós veremos mais para frente, Ana não orou especificamente por Samuel. Ana orou especificamente para que Deus lhe abrisse a madre e desse um filho homem, um filho varão, como diz a própria palavra. Por quê? Porque nós veremos também mais para frente, Ana, por ser estéril ou por estar num estado de esterilidade até aquele momento, ela era considerada pela sociedade como uma mulher que não tinha a graça de Deus. Ou seja, ela era considerada uma derrotada, porque a função primária da mulher israelita quando se casava era gerar filhos. Essa era a mentalidade dos israelitas. Essa era, na realidade, a mentalidade dos povos daquela época. A função primária da mulher era gerar filhos e cuidar da casa. Quando a mulher não tinha essa condição, não tinha essa possibilidade de gerar filhos, ela era meio que desprezada por aquela sociedade. E nós sabemos a história, nós veremos um pouquinho mais para frente. Ana sofria muito no seu casamento, dentro da sua própria casa, porque o seu marido Eucana tinha duas esposas. Tinha Ana e tinha Penina. Para a tristeza de Ana, Penina podia gerar filhos e Ana não. Isso causou bastante problemas para Ana. Bastante chateação, bastante perturbação e tristeza. E Ana estava numa angústia tremenda, como veremos mais para frente. E Samuel foi resposta de uma oração, que eu posso chamar de uma oração no desespero, para que Deus socorresse a ela e a tirasse daquela situação vexatória, que era não poder gerar filhos. Continuando então, nesta lição, veremos que este homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Meus irmãos, na realidade, desculpem a sinceridade, mas eu não gosto muito desta frase, que tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Porque isso pode causar em algumas pessoas um sentimento de que há um benefício, há uma tratativa diferente, um tratamento diferente entre filhos e filhos. O certo é que não é fácil para nenhum de nós. Por quê? Porque para que nós tenhamos sucesso, para que nós cheguemos muito longe na jornada da salvação ou na jornada aqui na Terra, existem duas situações. A primeira delas, a contribuição de Deus neste plano. Só que nós sabemos que Deus é aquele que faz perfeitamente e cumpre a sua parte no tratado, no trato. Então, tudo que depende de Deus, Ele fará. Só que existe uma contrapartida nossa nessa questão toda. Nós precisamos buscar a ajuda de Deus, buscar direção do Senhor e nos esforçarmos para cumprir o mandato de Deus nesta terra. Então, quando o comentarista fala que Samuel tinha tudo a seu favor, eu sou obrigado a discordar dele, porque não é fácil para ninguém. Nada para nós vem de mão beijada. Tudo é com esforço, tudo
é com lágrimas, tudo é com muito trabalho. O próprio Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra o reino espiritual, as potestades da maldade nos lugares celestiais. Então percebam, meus irmãos, que para o cristão verdadeiro nada é fácil. Mesmo que nós tenhamos uma chamada linda ou não, talvez tenhamos uma chamada para fazer um trabalho, entre aspas, aparentemente mais simples. Mas eu tenho certeza que todos temos as nossas dificuldades, todos temos as oposições, todos sofremos perseguições de alguma forma, quer seja o rico, quer seja o pobre. Então percebam, nada nos favorece, nada para nós é fácil. O que nos ajuda, ou se nós pudermos pensar em algo que nos favoreça, é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas isso não nos exime, isso não evita que nós lutemos, isso não evita que nós derramemos lágrimas, nos esforcemos para cumprir a nossa parte no trabalho. Então, vocês me desculpem esse parágrafo, né, essa frase do comentarista, eu não concordo muito, porque o sucesso do nosso ministério depende também do nosso esforço em buscar esse sucesso, do nosso esforço em cumprir a palavra de Deus e também trabalhar, porque nada vem de graça, nada vem de mão beijada. Continuando então, primeiramente, ele foi fruto de oração da sua mãe. E aqui, como mencionamos anteriormente, Ana não estava orando por um profeta. Ela não estava orando por alguém que fosse grande. Na realidade, não há indicação, pelo menos que eu conheça, de que Ana teria um filho. Não houve nenhuma palavra profética, não houve nenhuma palavra, uma promessa de Deus, como, por exemplo, aconteceu no caso de Zacarias, pai de João Batista, que orou muitos anos para que a sua esposa tivesse filhos, e depois ele recebeu do anjo ali no templo em Jerusalém, recebeu a visita do anjo e a promessa de que a sua esposa Isabel ficaria grávida e teria um filho. Ali foi uma revelação de Deus. Mas no caso de Ana, não. Então percebam, meus irmãos, que Ana não estava orando por um profeta. Ana não estava orando por alguém que fosse juiz, por alguém que fosse sacerdote. Ana estava orando simplesmente para que Deus lhe desse um filho homem, para que ela pudesse sair daquela situação de vergonha, aquela situação vexatória, humilhante que ela estava passando pelo fato de não poder gerar filhos. Então ela não estava olhando o grande, pelo menos não há indicação bíblica para isso. Ela não estava pedindo para o Senhor um profeta, pelo menos a Bíblia não tem referência nenhuma. A única coisa que ela queria era um filho do sexo masculino, para que ela pudesse sair daquela situação de vergonha. Só que o nosso Deus, aleluia, o Deus que é tremendo, ele se utilizou da fé desta mulher, que nós veremos mais para frente, junto com a bênção de Eli sobre a vida dela, para levantar ali alguém que ia preparar, que ia ser a interface, né? A ponte entre os juízes e a monarquia em Israel. Então perceba, o nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e se utilizou da fé de Ana, junto com a bênção que Eli impetrou sobre a vida dela, para fazer com que ela engravidasse e viesse Samuel, que foi o último juiz e o primeiro profeta em Israel. Louvado seja Deus. Continuando então, em seguida, passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário central. Aqui, irmãos, voltando àquela frase anterior, onde o comentarista diz que ele tinha tudo a seu favor, então nós vemos, primeiro, sua mãe era estéril, e ela precisou orar e chorar diante do Senhor e ser abençoada por Eli para poder gerar. Primeira luta. Segunda dificuldade, Samuel foi para o templo com aproximadamente 3 anos de idade, segundo a própria lição diz. 3 anos de idade, muito pequeno. Só que aqui o comentarista diz, né, que ele passou toda a sua juventude sob mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário central. Mas a própria Bíblia nos diz que Eli não era um exemplo de pai. Não era um exemplo para ensinar, para instruir alguém no caminho da justiça.
até porque os seus 2 filhos se desviaram. E não apenas se desviaram, mas profanaram de tal forma os sacrifícios que os israelitas levavam ao templo, que os 2 morreram na guerra. Eli também morreu por causa disso. E Eli e a sua descendência foi rejeitada por Deus por causa do tamanho pecado de Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. Então percebam que Samuel estava sendo criado, instruído por Eli. Só que Eli não era um exemplo de seriedade na criação de filhos. Por quê? Na criação de filhos não, na criação de crianças, porque, perceba, os seus 2 filhos se desviaram de uma forma terrível, apostatando da fé, profanando o que era sagrado no templo, se deitando com as meninas, com as mulheres que ficavam ali em volta do templo, enfim, uma vida degradante. Então Samuel não tinha assim um exemplo muito forte a ser seguido, na realidade, muito pelo contrário. Foi criado num ambiente onde os filhos de Eli faziam o que queriam e o pai não tinha autoridade para corrigi-los a ponto de fazê-los parar de serem profanos. Isso o levou a ser duramente repreendido por um profeta. E no final da sua vida, os seus 2 filhos foram mortos e ele morreu caindo da cadeira e quebrando o seu pescoço. Então percebam que a criação de Samuel no templo central foi a mão de Deus, a mão misericordiosa de Deus, quem atuou na vida dele. E não foi por causa de Eli. Até porque em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 7, um pouquinho antes ali de Deus se manifestar a Samuel, chamando ele pelo... Na verdade, durante este episódio, a Bíblia é muito clara quando diz que Samuel não conhecia ao Senhor. Samuel não conhecia ao Senhor. A Bíblia nos dá a entender no 1 Samuel que Eli o ensinou o quê? Que o Eli o ensinou a trabalhar no templo, abrir a porta do tabernáculo, enfim, fazer todo o trabalho. E isso Samuel se mostrava fiel. Mas até o momento em que Deus o chamou e falou com ele, a Bíblia é clara quando diz Samuel não conhecia o Senhor. Então perceba que nem para isso Eli foi um bom tutor. Então o comentarista talvez quisesse falar, que estar debaixo, da mentoria do sacerdote Eli fosse uma grande coisa, mas nós vemos que pelo que está escrito em 1 Samuel e pelo contexto da questão toda, ele não foi um grande homem que instruiu Samuel de forma a que ele se tornasse um grande homem de Deus. Na realidade, ele só o instruiu nas rotinas. E graças a Deus, Samuel não se deixou levar pela influência de Ofni e de Finéias e permaneceu fiel aos ensinamentos. Permaneceu fiel àquilo que ele via e ouvia dentro do templo, apesar de não conhecer ainda o Senhor, até aquele momento em que o Senhor o chama ali naquela noite. Continuando então, veremos que Samuel era constante na casa do Senhor e por isso foi grandemente abençoado. Meus irmãos, aqui precisamos mais uma vez parar para pensar. Não é a quantidade de vezes que vamos à igreja toda semana que é o parâmetro para medir a nossa espiritualidade. Existem muitas pessoas que vão à igreja quase que a semana toda e praticam coisas que nos dão vergonha. No entanto, há outros que vão na igreja 1, 2 vezes por semana e são crentes fiéis. Eu não estou querendo dizer com isso que não é importante estar na casa do Senhor. Claro que é. Claro que é importante. Lá nós recebemos graça, mas não apenas lá. Lá nós podemos ouvir Deus falar conosco, mas não apenas lá, porque Deus fala conosco também em casa. Recebemos graça também em casa, em oração, enfim. Mas a casa de Deus é algo que nós precisamos zelar, precisamos valorizar. Mas não podemos ter a nossa espiritualidade medida, nem a minha, nem a sua, pela quantidade de vezes que vamos à igreja, porque isso não significa nada. A nossa vida com Deus, a nossa relação com Deus, e principalmente a Bíblia fala que pelos frutos se conhece a árvore. Então somos conhecidos, meus irmãos, pelos nossos frutos, não pelo fato de estarmos na igreja na terça, na quinta, no sábado e no domingo, e enfim, todos os dias. É o nosso fruto quem mostra quem somos. É o nosso fruto quem mostra a qualidade de crente que nós somos, e não quantas vezes vamos à igreja.
Mais uma vez eu repito, não estou dizendo para que não precisamos ir à igreja, precisamos sim, mas a nossa espiritualidade não pode ser medida pela quantidade de vezes que estamos na igreja, nos trabalhos ou nos cultos. Continuando então, nosso objetivo é que a partir desta lição, você e o seu lar sejam grandemente abençoados. Vale a pena criar os filhos no temor do Senhor, que eles não se afastem da casa de Deus. Em Efésios 6:4, Paulo nos exorta a que criemos os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Oxalá que nós tenhamos graça, irmãos, e sabedoria para isso. Criemos os nossos filhos na doutrina e na admoestação, ou seja, no seguimento do Senhor, no aconselhamento de Deus. E principalmente que nós, como pais, sejamos os seus exemplos. Glória ao nome do Senhor. Como ponto central da lição, nós temos: Deus chama pessoas no ambiente familiar. Agora vamos passar para o tópico 1, que vai tratar do ambiente familiar de Samuel. Onde Samuel nasceu? No capítulo 1 de 1 Samuel, vemos que o lar onde ele nasceu não era perfeito. E realmente o lar onde Samuel nasceu era muito triste. Ali havia inveja e disputa no seio da família. A Bíblia é muito clara em 1 Samuel quando fala da disputa que Penina, que era a mulher, a segunda mulher ou a co-esposa de Eucana, irritava Ana. Por quê? Porque Penina podia ter filhos e Ana não podia. Isso se dava por quê? Porque Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Então Penina, com inveja dela, acabava irritando a ela ali, quando nós vimos no capítulo 1 de 1 Samuel, que Penina irritava a Ana para que Ana não comesse dos sacrifícios ali. E se entristecia e não comia. E a Bíblia chama ela até de sua rival, ou seja, sua inimiga, que disputava com ela. Foi nesse ambiente em que Samuel nasceu. A Bíblia fala em Tiago 3,16. Veja o que diz lá em Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então vejam, meus irmãos, imagine o clima que era dentro da casa de Eucana. Um clima tenso, um clima pesado. E aqui, como diz em Tiago, deveria haver muita perturbação, deveria haver muita obra perversa. Por quê? Porque a inveja e o espírito faccioso motivam tudo isso. Isso é pensamento meu. Penina tinha um diferencial em relação a Ana, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. Mas a partir do momento em que Deus abriu a madre, ou seja, fez com que Ana tivesse Samuel, aí Penina estava completamente em desvantagem. Por quê? Porque além de não ser amada, mais amada pelo marido, ainda sua rival, como diz a Bíblia, acabara de ter um filho. Então, com certeza, a pressão aumentou muito dentro da casa. A pressão aumentou demais. E foi nesse ambiente que Samuel nasceu e foi criado até 3 anos de idade. Continuando. Estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado havia os mesmos problemas de hoje. Conflitos e maus tratos. Meus irmãos, essa questão de maus tratos, o que eu considero um absurdo em relação a maus tratos, foi o que acontecia entre Abraão e Sara. A Bíblia nos fala que Abraão fez entre aspas, um acordo com Sara, de que aonde quer que eles chegassem, ela dissesse que Abraão não era o seu marido, era o seu irmão. Por quê? Porque Abraão tinha medo de morrer, de ser morto, porque Sara era muito bonita, e a Bíblia fala que Abraão tinha medo de morrer, por isso mentia. Meus irmãos, isso é um abuso. A Bíblia fala claramente que por 2 vezes Sara foi tomada de Abraão e levada para outras pessoas. Primeira vez, se não me engano, foi para o Egito, para o rei do Egito, e a segunda vez foi para Abimeleque. Isso é uma afronta, isso é um maus tratos. Apesar de Abraão ser chamado o pai da fé,
Ele fraquejou nessa parte. E no meu entendimento, isso era uma afronta para Sara. Sara era obediente, Sara era uma mulher de Deus e acabou aceitando essa situação. Mas percebam que perigo tremendo ela corria, porque Abraão estava com um ato de covardia. Não queria assumir a sua condição de marido de Sara e por conta disso inventava aquela mentira. Então vamos dizer assim, esse é um grande exemplo, no meu entendimento, de maus tratos. Apesar de que Abraão é o nosso pai na fé, mas nessa parte, Sara sofreu muito, porque ela foi tirada do seu marido por 2 vezes. E uma delas eu não tenho certeza se ela não foi usada por Faraó. Por Abimeleque, a Bíblia é clara quando diz que Abimeleque não tocou em Sara. Mas Faraó eu não tenho certeza. Precisaria estudar mais, mas percebam, eu quero crer que Faraó não tocou em Sara também, porque Deus não ia deixar. Mas a Bíblia não é muito clara nisso. Mas percebam que situação tremenda Abraão envolveu Sara por causa da sua covardia. Continuando então, poligamia, rivalidade entre irmãos e oposição entre pais e filhos também estavam presentes nas famílias daquela época. Meus irmãos, infelizmente, é uma situação muito triste, mas é verdade. Para vocês terem uma ideia da dificuldade familiar que o povo vivia, na primeira família feita por Deus, Adão e Eva. Nessa primeira família, houve um assassinato por causa da inveja. Caim matou seu irmão Abel por causa de inveja. Voltando ao que falamos mais atrás, aonde a inveja, diz Tiago, espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra do mal. Não foi o que aconteceu com Abel, Caim matando a ele por causa da inveja, a obra do mal? Então, esse era, vamos dizer assim, um ambiente que Samuel nasceu e cresceu até os 3 anos. Mas eu creio que a graça de Deus o cobriu e o protegeu para que ele não sofresse demasiadamente, até que aos 3 anos ele foi levado para morar com Eli, ali no templo em Siló, no tabernáculo em Siló. Continuando, tais fatos, porém, não anularam o projeto de Deus para a família de Samuel. Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Jó 42:2. Jó falando para o Senhor. Realmente, meus irmãos, ninguém pode anular o projeto de Deus. Só nós. Só nós temos o poder de anular o projeto de Deus com a nossa desobediência, com a nossa incredulidade, com a nossa ingratidão. Mas Deus, a palavra dele, a parte dele da aliança permanece firme. Que nós, irmãos, não anulemos a aliança do Senhor, que nós não anulemos o plano que Deus tem para as nossas vidas. Isaías 43:3 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso. Nada além de nós mesmos pode tirar ou barrar o plano de Deus nas nossas vidas. Que nós sejamos, irmãos, solícitos, que nós sejamos obedientes, que nós sejamos sensíveis à voz do Senhor, para que possamos chegar aonde Deus quer nos levar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Continuando então, a Bíblia diz que Eucana, pai do jovem juiz, sacerdote e profeta, era levita da família de Coate, como está em 1 Crônicas 6, do 22 ao 28. Homem de elevada posição social e chefe da família de Zofim, que deu origem ao nome da aldeia, Ramataim de Zofim, que significa altitude ou elevação dupla. Isso por causa de Ramá, que também significa elevação. Na realidade, meus irmãos, em 1 Crônicas 6, nós encontramos a menção de 2 Eucanas. O Eucana, pai de Samuel, é o que está mencionado no versículo 27. 1 Crônicas 6 e 27. Aquele Eucana mencionado ali que foi o pai de Samuel. Continuando então, foi em Ramá que Samuel nasceu, viveu e morreu.
como diz em 1 Samuel 1,19, 7,17 ou 25,1. Assim como seu pai Eucana, Samuel também era levita e vivia no território da tribo de Efraim, como diz lá em 1 Samuel 1:1. Aqui, meus irmãos, temos uma confusão que nós vemos em alguns lugares, principalmente pela internet. Muitas pessoas interpretam que Samuel não era levita, porque no capítulo 1, versículo 1 de 1 Samuel, diz que um dos seus descendentes era Efrateu. Então, muitas pessoas interpretam isso como que se Samuel e Eucana fossem da tribo de Efraim. Só que, meus irmãos, Efrateu não significa efraimita. Os descendentes de Efraim são efraimitas, não efrateus. O efrateus utilizado em 1 Samuel 1:1 significa simplesmente alguém que morava dentro do território de Efraim. Porém, Samuel, Eucana, eles eram da tribo dos coatitas. Eles não eram da tribo da família dos sacerdotes, mas eles eram da tribo dos coatitas, aqueles que serviam no tabernáculo. Tanto que mais para frente, eu não sei se outra lição vai tratar sobre isso, nós vemos que 2 netos de Samuel tocavam, eram responsáveis pela parte musical instituída por Davi, como levita, verdadeiros adoradores do Senhor. Então, realmente, Samuel era levita, descendente de Coate, assim como Eucana, seu pai. Precisamos dirimir essas dúvidas, pois aí pela internet se acha textos dizendo que Samuel não era levita. E sim, ele era. Ele simplesmente habitava dentro da terra de Efraim. Na realidade, se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, nós veremos lá em Josué 21:5 que os israelitas, na realidade os levitas, eles foram distribuídos pelas tribos de Israel. Como eles não tinham assim uma terra deles, eles receberam algumas cidades. E os filhos os filhos de Coate, né, os coatitas, eles receberam as suas cidades no meio das tribos de Efraim, Dan e na metade da tribo de Manassés, que estava ali em Canaã. A outra metade da tribo de Manassés estava do outro lado. Estava ali na terra de Seom e de Og, os reis ali dos amorreus do outro lado do rio. Então, os levitas receberam terras no meio das cidades, no meio das tribos de Israel. E os filhos de Coate, né, os coatitas, estavam ali no meio dos filhos de Efraim, no meio dos filhos de Dan e no meio dos filhos da metade da tribo de Manassés, que estava ali na terra de Canaã. Continuando então, subtópico 2, a bigamia presente. O autor do livro de Samuel pontua que Eucana tinha 2 mulheres, uma prática que feria o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família, como vemos em Gênesis 2:24, Mateus 19:5 e 6. Embora fosse tolerado pela lei, alguns homens na Bíblia foram polígamos, mas tiveram consequências gravíssimas. Abraão, Jacó, Gideão, Davi e Salomão. Meus irmãos, de todas essas personagens citadas, eu gostaria só de mencionar Salomão. Salomão foi o homem que, pelo que nós entendemos na Bíblia Sagrada, foi o homem que mais deturpou, ou seja, destruiu, transformou o significado da palavra casamento, o significado da palavra união entre marido e mulher. Ele foi o que mais deturpou, porque ele teve, segundo a Bíblia Sagrada, 700 princesas e 300 concubinas. Isso significava, para nós que lemos a palavra de Deus, que ele não tinha compromisso de amor no sentido de formar uma só carne, não apenas carnalmente, não apenas através do ato da intimidade, mas ser 2 numa só carne, em todos os sentidos, união espiritual, união física, união emocional, que é o objetivo do casamento para nós. Quando a Bíblia fala se tornarão 2 numa só carne, a Bíblia está falando de união completa, união emocional, união financeira, união física, enfim, uma união completa.
Porém, Salomão, ele só tinha mulheres praticamente para o seu relacionamento íntimo. Como que você vai desenvolver intimidade? Como que uma pessoa vai desenvolver intimidade se ele tem 1000 mulheres à sua disposição? Mulher se torna um objeto. Mulher simplesmente se torna um brinquedo de prazer. Hoje eu quero... Enfim, não vou nem entrar nesse mérito da questão. Então, Salomão foi, no meu entendimento, o homem, biblicamente falando, que mais deturpou o significado do casamento. Só que ele também teve problemas gigantescos por causa disso. A Bíblia fala que estas mulheres que ele tomou fizeram com que ele se corrompesse. Hoje eu tenho dúvidas se Salomão foi salvo ou não. A Bíblia não nos dá essa indicação. Pelo menos eu já li algumas vezes e não encontrei. Se você tem algum versículo que mostra que Salomão foi salvo, por favor, deixe nos comentários, aqui na caixa de comentários do vídeo, porque no meu entendimento, Salomão foi reprovado. Por quê? Porque as suas muitas mulheres o tiraram do caminho do Senhor. Continuando aqui então, a prática comprometedora de Eucana trouxe problema para si e para a sua mulher, Ana, a quem amava, pois Penina provocava a sua rival, olha aqui, sua rival, visto que ela tinha filhos, mas Ana não. Crê-se que o casamento de Eucana com Penina se dera por causa da esterilidade de Ana. Essa questão é bastante complexa, porque no judaísmo antigo existia uma prática entre as mulheres que não podiam ter filhos, que eram estéreis. Existia uma prática de elas induzirem o seu marido a pegarem, a conseguirem uma segunda esposa, uma esposa secundária, porque essa primeira seria a esposa primária, a esposa principal. Essa esposa que não conseguia ter filhos, ela induzia o seu marido a arrumar uma outra mulher, uma esposa secundária, para que essa mulher, a primária, pudesse ter os filhos da secundária e desenvolver ali uma relação entre mãe e filho. Nós encontramos isso na vida de quem? Na vida de Sara. Sara fez isso com Abraão. Ela não podia ter filhos, apesar de que Deus já tinha feito uma promessa para eles. Ela descreu, quis ajudar a Deus e acabou arrumando um grande problema para a sua vida. As duas esposas de Jacó também fizeram a mesma coisa. Tanto Léia quanto Raquel entregaram as suas servas, Zilpa e Bila, entregaram para Jacó, e Jacó se relacionou intimamente com elas e acabaram tendo as 4 mulheres tendo filhos do mesmo homem. Então percebam que essa questão da poligamia era até uma questão cultural. Porém, eu concordo com o comentarista, tudo isso gerou muitos problemas para estas pessoas. Os problemas que Jacó passou, todos nós sabemos. Os problemas que Sara passou, também todos nós sabemos. O problema que Salomão passou, acabei de falar agora há pouco. Então, irmãos, Deus nos fez para termos uma esposa. E como eu disse na aula passada, Paulo disse, na sua epístola, se não me engano, a Timóteo, dizendo: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja marido de uma mulher. Monogamia. Serão 2, e não 3, 4, 5, 10, 500, 1000, como Salomão. Serão 2, uma só carne. Continuando, por vezes nossos lares se tornam conflituosos devido à falta de prudência e sabedoria de um dos cônjuges. Por isso é imperioso que o esposo e a esposa saibam proceder com verdade e sinceridade, relacionando-se um com o outro em amor e pedindo do alto, pedindo sabedoria do alto para a solução de conflitos. Na realidade, meus irmãos, a maior parte dos nossos problemas no casamento se dão por conta da nossa dureza de coração e nosso pecado. O egoísmo é um dos maiores causadores de problema no casamento. Que era a história do querer para mim primeiro. Não, e a minha vontade, o meu desejo. Então, que Deus nos ajude a usar do perdão, que Deus nos ajude a nos doarmos mais ao nosso cônjuge, porque fazendo isso, as coisas tendem a se acertar dentro do nosso lar.
Muitas pessoas estão falhando enquanto cônjuge, enquanto marido, enquanto esposa, porque não querem perdoar, porque não querem cumprir os compromissos assumidos com o seu cônjuge no dia do seu casamento. Percebam que aqueles votos que fazemos no casamento, aquilo é um compromisso assumido diante do agente, né, do oficiante, que pode ser o pastor, que pode ser o juiz de paz, pode ser quem quer que seja, diante das testemunhas, né, que alguns chamam de padrinhos. Nós cristãos não devemos chamar de padrinhos, porque não são padrinhos, são simplesmente testemunhas do compromisso que estamos assumindo, e principalmente Deus, lá do alto, vendo o nosso compromisso e assinando embaixo. E é isso que a Bíblia fala, Cristo falando em Mateus 19. O que Deus uniu, não é que Deus escolheu, mas você e eu, por exemplo, no meu caso, eu fiz um compromisso com a minha esposa. Quando eu fiz esse compromisso, Deus ouviu do céu e assinou embaixo. Opa, Luiz tem um compromisso com Inês. Então, Luiz tem que cumprir o seu compromisso. É nesta visão que o Senhor Jesus está dizendo que Deus uniu. Ou seja, Deus carimba o compromisso assumido entre o marido e a sua esposa e vice-versa. Glória a Deus. Continuando então. Terceiro subtópico, uma família piedosa. Apesar de todas as querelas, né, que significam disputas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano subiam todos à casa do Senhor para o adorar. Siló era o centro religioso da nação, que distava de Betel 18 quilômetros ao norte. Essa família subia para prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Na realidade aqui, meus irmãos, Eucana subia lá para Siló para prestar cultos porque era lei. Na realidade, não há evidência nenhuma dentro da Bíblia que diz que Eucana tivesse uma dedicação especial ao Senhor. Ele era da tribo de Coate, ele era levita, né, descendente de Coate, e os israelitas eram obrigados, entre aspas, a comparecer diante do Senhor todos os anos, no mínimo 3 vezes. Era lei, estava na lei. E a Bíblia é muito clara quando diz, né? Todo varão se apresentará diante de mim e não se apresentará vazio. Então, essa questão de que o comentarista cita que a família era piedosa porque ia todos os anos a Siló oferecer sacrifício, eu acho que tem assim um fundamento muito fraco. Porque, como eu disse, já era lei. Mais uma vez, eu não estou desmerecendo o comentarista, eu só estou fazendo, vamos dizer assim, uma análise do que ele escreveu perante o que a Bíblia nos informa. Então, contra fatos não há argumentos, não há indicação bíblica de que Eucana fosse, vamos dizer assim, alguém especial, um devoto, né? Alguém que realmente subia à casa do Senhor assim com um zelo especial. Aparentemente, pelo que nós entendemos na Bíblia, era o zelo que todo mundo tinha. Não, vamos obedecer ao Senhor porque precisamos subir a Siló todos os anos. Então, não vemos aí nada de especial na vida de Eucana que pudesse justificar, né, esse título que o comentarista deu, né, família piedosa. Seguindo em frente, apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco. Como já mencionamos anteriormente, Deus não fala conosco só na casa dele, mas Deus fala conosco também na casa dele. Porque Deus fala conosco na nossa casa, Deus fala conosco no trabalho, Deus fala conosco andando. Enfim, onde nós estivermos, se nós nos ligarmos ao Senhor, Deus pode falar conosco. E não apenas no templo, não apenas na igreja. Seguindo em frente, no tocante à piedade, Paulo diz que ela é proveitosa para tudo. A palavra piedade, no grego eusebeia, remete à reverência, respeito, temor e fidelidade a Deus. Assim, se no lar existe a verdadeira piedade, não haverá desrespeito aos pais, nem abandono dos filhos em sua velhice, como diz em 1 Timóteo 5 e 4. Essa questão, irmão, da piedade é uma questão bastante complexa, tendo em vista que a palavra do Senhor precisa se cumprir. O Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E hoje estamos vendo um esfriamento generalizado, mesmo dentro das famílias cristãs. Alguns fundamentos estão sendo destruídos,
alguns tipos de relacionamento estão sendo desprezados, alguns ensinos, né, estão sendo esquecidos, e hoje as famílias estão crescendo, estão se desenvolvendo de uma forma desestruturada. Não se ensina mais a questão dos limites, não se ensina mais a questão do respeito aos mais velhos. E quando falta limite, quando falta respeito aos mais velhos, nós geramos um ambiente de anarquia, ou seja, cada um faz o que quer, cada um acha que tem direito a tudo. Oxalá Deus nos faça entender, ou abra os nossos olhos para que nós voltemos à ortodoxia bíblica, ou seja, voltemos a ensinar os nossos filhos, como falamos lá no começo, na doutrina e na admoestação do Senhor, instituindo limites para os nossos filhos, instituindo disciplina para os nossos filhos. O livro de Provérbios é muito rico nessa questão da disciplina. Disciplinar não apenas os filhos, mas nós mesmos precisamos ser disciplinados, ou seja, temos que ter autocontrole, temos que ter disciplina. Mas, infelizmente, cada vez menos temos visto a piedade sendo demonstrada nas famílias. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e possamos retornar a instruir os nossos filhos, a demonstrar piedade, a ser exemplos para eles. Continuando, então, agora estamos no subtópico 2, Samuel, fruto de oração. Subtópico 1, a humildade de Ana. Descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, decidida, apesar de toda a provocação de Penina, Ana se mostrou humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse, perdesse o controle, mas o que esta fazia era subir à casa de Deus, como temos em 1 Samuel 1, 9 e 10. Aqui também, irmãos, é mais um detalhe que eu gostaria de mencionar com vocês. Aqui o comentarista diz que, principalmente na última frase do seu texto, que Ana, quando era afrontada, ela subia à casa de Deus. Na realidade, o texto não dá a entender isso. O que o texto dá a entender é que Penina irritava Ana todos os anos. E o texto é claro. O texto fala que Eucana e a sua família subia todos os anos e Penina irritava Ana ano após ano. Só que chegou um momento, dá-nos a entender, chegou um momento em que Ana não suportou mais tanta irritação, tanta humilhação. E como diz a linguagem popular, ela quis dar um basta nessa situação, ou seja, um chega, já deu, acabou. E por conta disso ela entrou no templo, entrou ali no local de oração e foi buscar ao Senhor, a ponto de Eli vê-la conversando, vê-la falando, né? Na realidade movimentando a sua boca sem sair som. Daí que Eli achou que ela estava bêbada. Então, meus irmãos, o texto não nos dá a entender que Ana entrava na igreja todos os anos, entrava no local lá de oração todos os anos, e sim nos deu a entender que chegou um momento em que ela não suportou mais as afrontas de Penina e por isso se lançou aos pés do Senhor em oração e fez aquele voto. Tanto que ela fez aquele voto naquele ano, no ano seguinte ela já estava grávida, já estava com Samuel nos seus braços. Então é só esse detalhe que nós gostaríamos de comentar convosco. Dando sequência então, uma mulher cristã, espiritual, sempre busca sabedoria para proceder com prudência como mulher piedosa. Ela evita responder aos ataques de outras, mas dirige-se à pessoa certa, derramando o seu coração diante de Deus. E aqui, meus irmãos, também é mais uma situação delicada, porque a Bíblia diz que nós não devemos resistir ao mal, mas retribuir o mal com o bem. Mas será que é fácil fazer isso? Para isso, contamos com a ajuda do Espírito Santo. Que nós possamos nos entregar a Deus, ao Espírito Santo, para que Ele nos ajude a ter essa condição, meus irmãos, de ser manso, de ser humilde, como a própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, ou em outra versão, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas, porque verdadeiramente o meu fardo é leve e suave. Glória a Deus. Então, só com a graça do Senhor podemos nos tornar mansos e humildes, a exemplo do que o Senhor deixou para nós. Dando sequência, então, segundo subtópico, Ana e a sua amargura de alma. Toda a situação na qual vivia fez com que a sua alma tivesse grande amargura. Aqui a palavra é a mesma que aparece em Êxodo 15, 23 e Rute 1 e 20. No caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento, frustração. Na realidade, esta frustração se dava pela incapacidade de Ana de gerar filhos. Na cultura da época, uma mulher que não pudesse gerar filhos, ela era menosprezada, como já citamos anteriormente. E esse menosprezo, esse desprezo, e principalmente as irritações da sua rival dentro da sua própria casa, traziam grande tristeza para Ana. Mas glórias a Deus, ela recebeu a sua vitória. Aleluia. Seguindo em frente, no santuário ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus. Este ato incomum fez Eli pensar que ela estivesse embriagada. Mas com reverência ela explicou sua dor de modo que o sacerdote lhe respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. 1 Samuel 1 e 17. Aqui, irmãos, nós vemos, como já falamos anteriormente, que Eli impetrou a bênção sobre Ana. Ele disse: vai em paz e que o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Isso é uma bênção. Eli estava abençoando Ana. E no meu entendimento, Deus juntou a fé de Ana com seu voto e mais a bênção que Eli deu a ela, impetrou sobre a vida dela. Deus usou esses recursos, usou esse material para realizar um milagre na vida de Ana. A Bíblia fala que uma das funções dos sacerdotes é abençoar o povo em nome do Senhor. E Eli, mesmo sendo um sacerdote desviado, mesmo sendo um sacerdote que tinha sobre os seus ombros uma sentença da parte de Deus, ele ainda podia exercer a sua função de abençoador do povo. E foi isso que ele fez sobre a vida de Ana, dizendo: o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Louvado seja o nome do Senhor. Assim aprendemos que as nossas amarguras, ansiedades, devem ser colocadas perante o soberano Senhor. Ele sabe como tratar conosco. Esse versículo citado aqui, 1 Pedro 5 e 7, é tremendo, porque nos diz: lançando sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3, o pedido de Ana. Ana pediu um filho para Deus. Nesse sentido, ela fez um voto mencionando duas promessas. Primeira, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre. Note que o ministério de levita durava até 50 anos. Segunda, ele seria um nazireu de Deus. Observe que o nazireado tinha um tempo determinado também. Vejam, meus irmãos, o desejo de Ana era tão grande, o desejo dela de sair daquela situação de vexame, daquela situação vergonhosa, era tão forte, que ela prometeu entregar o seu filho para o Senhor caso Deus respondesse. Daí, irmãos, nós vemos que ela não, na realidade, não que ela deixasse de amar o seu filho, mas o objetivo primário de Ana era justamente tirar de sobre os seus ombros aquele vexame, aquela vergonha tremenda de não poder gerar. E para isso ela estava disposta até de entregar o seu filho para o Senhor. O que ela fez cumprindo o seu voto. E Deus é tão tremendo que depois de Samuel ainda deu outros filhos para Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Mas percebam, a tamanha vontade, eu chamo até de um pouco de desespero, de sair daquela situação de vergonha, de vexame. Mas Deus respondeu a ela. Glória a Deus. Seguindo então, Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão lembrou-se dela aponta para o socorro divino.
Como é maravilhoso entregar tudo a Deus, levar-lhe nossas causas, pois o seu agir é certo, Deus ainda intervém. Esta questão, meus irmãos, do lembrou-se Deus, de forma nenhuma está dizendo que Deus se esqueceu. Na verdade, o lembrou-se de Ana significa que havia chegado o momento de Deus fazer algo na vida dela. Nós encontramos um outro texto parecido com este, foi quando Deus, ali em Gênesis 8:1, quando Noé estava na arca com sua família e os animais, Gênesis 8:1 traz a expressão: e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Então percebam que não é que Deus se esqueceu de Noé, não é que Deus se esqueceu de Ana, mas sim que chegou o momento de Deus realizar alguma coisa na vida de Ana, ou seja, Deus lembrou-se dela, chegou a hora. Deus lembrou-se de Noé, chegou a hora de se aquietar as águas e as águas começarem a baixar. Ou seja, isso diz, isso nos ensina que lembrou-se Deus não significa que ele esqueceu, mas que chegou a hora da bênção. Aleluia. Chegamos então ao tópico 3 agora, a dedicação de Samuel. Subtópico 1, o nascimento de Samuel. O versículo 20 diz que, passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho e o nomeou de Samuel, que pode significar ouvido de Deus, do hebreu Shemuel, ou seu nome é poderoso, do hebraico Shemuel. Atente para o sufixo el, tanto no caso de Shemuel quanto no de Shemuel. A ênfase aqui recai para um nome poderoso, ou seja, ao poder do Eterno, que deve ser adorado para sempre. Aqui é interessante notar, meus irmãos, que não apenas entre os israelitas, mas entre os povos antigos havia o costume de se dar nomes para as crianças de acordo com alguma situação presente. Por exemplo, Moisés recebeu o seu nome da filha de Faraó porque ele foi tirado das águas. O nome Moisés significa tirado das águas. E a filha de Faraó deu a ele este nome por quê? Porque o tirou das águas. Já, por exemplo, Isaac recebeu o nome do próprio Deus. Por quê? Porque Sara riu quando o Senhor e os 2 anjos disseram ali para Abraão e para ela que ela teria um filho, ela riu. Então, Deus já decretou, o nome do menino vai ser Isaac. Por quê? Porque Sara riu na sua incredulidade. E fora isso, temos várias e várias outras evidências a respeito dessa questão de escolha de nome. Até no caso de Samuel, no começo do livro de Samuel, nós vemos que a esposa de um dos filhos de Eli foi ter a criança logo após a morte de Ofni e Finéias, logo após a morte de Eli, logo após a arca ter sido tomada. A esposa de um dos filhos de Eli, que estava grávida, entrou em trabalho de parto e acabou falecendo no trabalho de parto. E o nome do filho dela no filho dela foi colocado o nome de Icabô, ou seja, foi-se a glória de Deus. Então a Bíblia é recheada de exemplos nessa parte. Continuando então, isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. Aqui, meus irmãos, eu quero repetir o que já foi falado anteriormente. Simplesmente uma chamada de Deus, e simplesmente aqui ele fala do nome. Tudo bem que o nome tem um certo peso espiritual, mas quer dizer, só o nome não resolve nada. Como falamos anteriormente, depende de um posicionamento da nossa parte. Como eu disse anteriormente, estou repetindo isso muitas vezes, nós somos os únicos que temos poder de não cumprir o plano de Deus na nossa vida. Se nós rejeitarmos, se nós nos encostarmos, se nós, enfim, formos incrédulos, então simplesmente você ter um nome como Samuel, Deus ouviu, não significa que só o seu nome vai fazer diferença na sua vida. Você e eu precisamos fazer a nossa parte. Deus já tem determinado o que Ele quer para nós. Agora cabe a nós identificar esse plano de Deus, entender a vontade de Deus e fazer.
desnudar os braços, né, que é uma expressão que eu gosto muito que tem na Bíblia, que Deus desnudou seus braços, significa arregaçou as mangas. Nós devemos desnudar os nossos braços e correr atrás e fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Então, só um nome, só uma chamada, eu tenho uma chamada maravilhosa. E o que você está fazendo para atender essa chamada? O que você está fazendo para atender as expectativas de Deus em relação à responsabilidade que Ele colocou na minha e na sua mão? O que nós estamos fazendo para isso? Então, não nos iludamos. Só um nome ou só uma chamada não representa muita coisa se nós não fizermos a vontade de Deus. Há uma grande responsabilidade depositada nos nossos ombros em cumprir as expectativas de Deus e trabalhar. É muito trabalho, é muito sofrimento, são muitas lágrimas, mas o futuro será tremendo. A Bíblia diz no mínimo 7 vezes no Apocalipse: ao que vencer, ser fiel até a morte, tu, porém, vá até o fim. Estas são as exortações bíblicas para nós. Cumpramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Subtópico 2, o cumprimento do voto. A partir do versículo 21, nota-se que Eucana, marido de Ana, subiu à casa de Deus para, juntamente com toda a sua casa, com exceção de Ana, que só subiria após desmamar o menino, apresentar sacrifícios anuais e cumprir o seu voto. Pelo texto da Septuaginta, Eucana cumpriu seus votos e também entregou os dízimos do produto da terra. Esse procedimento consistia em entregar os dízimos do produto da terra conforme se esperava que todo levita fizesse. Aqui, como já mencionamos anteriormente, Eucana subia até ali Siló para cumprir em cumprimento da lei. Ou seja, acreditamos que ele era devoto, tudo bem, mas não há evidências bíblicas de que ele fosse mais do que alguém, que ele se destacasse em relação à média. E sim, nos dá a entender que ele estava na média. Seguindo então, após ser desmamado aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli como cumprimento do voto feito por sua mãe. Assim o casal cumpriu conforme o prometido. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. Notar, irmãos, que aqui a idade de Samuel era muito pequena, muito baixa, né? Era bem tenra, ou seja, ele ainda era muito novo, 3 anos de idade, que seja 4 anos de idade. É praticamente uma criança, depende ainda de muita coisa. Mas nessa idade, Ana já cumpriu com o seu voto, entregando Samuel para que ele cuidasse dele. Seguindo em frente, então, dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli de que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Assim, Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, devolvendo-o para o Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Conforme mencionamos anteriormente, essa questão do voto é uma questão bastante importante. A Bíblia nos aconselha de que é melhor que nós não votemos do que votemos e não cumpramos o voto. Então, irmãos, não façamos voto de tolo. O que fizermos o voto, cumpramos, porque fora isso, se não cumprirmos, estaremos pecando grandemente e gravemente contra o Senhor. Continuando. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e, consequentemente, mostram aos seus filhos, na prática, uma vida de devoção sincera. Ao chegarem ao templo, em reverência, orem a Deus. Em casa, façam o culto doméstico. Primam por viver o Evangelho de Jesus Cristo. Os filhos que crescem, vendo tal dedicação sincera, naturalmente são estimulados a temerem a Deus e a amá-lo de todo o coração. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de dizer que realmente nós pais, precisamos ser inspiração para os nossos filhos. Eu tenho uma palestra que eu ministro para a família chamada Tempo de Qualidade, e nesta palestra nós tocamos num ponto muito importante. No meu entendimento, meus irmãos, os nossos filhos precisam de super-heróis. Mas os super-heróis que eles precisam não são
o Batman, o Superman, ou o Iron Man, ou qualquer um desses heróis da Marvel ou então da DC Comics. Os nossos filhos precisam de nós como seus heróis. Nós precisamos resgatar aquela condição que tínhamos lá no passado, quando muitas vezes se perguntava para uma criança, o pai perguntava para uma criança: filho, o que você vai querer ser quando crescer? Ele dizia: pai, eu quero ser igual ao senhor. Ou a menina dizia: mãe, eu quero ser igual à senhora. Nós, irmãos, como pais e mães, precisamos voltar a ser os heróis dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam olhar para nós e se inspirar. Os nossos filhos precisam olhar para nós e querer nos imitar. Nossos filhos precisam de referência, nossos filhos precisam de pessoas para imitar. E se nós falhamos, aí eles vão buscar o Superman, eles vão buscar o Iron Man, vão buscar, enfim, esses, entre aspas, heróis disponíveis aí na mídia, que os ensinarão a fazer muitas coisas erradas. Que Deus nos dê graça, irmãos, para retomar a nossa posição de exemplo para os nossos filhos. Que eles se sintam inspirados pelas nossas atitudes. Que nós sejamos motivadores, que nós sejamos inspiradores para os nossos filhos. Porque para isso, Deus nos colocou nesta terra. Glória ao nome do Senhor. Continuamos. Mostremos, portanto, reverência, humildade e honra ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Por fim, na conclusão, nós temos: com esta lição, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoados, voltarmos à sua casa conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Os irmãos se lembram ali dos 10 leprosos, onde só um samaritano voltou para agradecer ao Senhor? Oxalá que possamos, constrangidos pela palavra de Deus, sermos agradecidos ao Senhor. O Salmo 103 nos diz: bendize a minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Sejamos agradecidos ao Senhor, meus irmãos. E por fim, nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério. Por intermédio de sua família, Deus pode levantar novos vocacionados. Muito obrigado pela sua presença até aqui, muito obrigado pelo seu suporte em oração. Entenda alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, aqui embaixo, ou então, se você está assistindo esse vídeo pelo site Estudantes da Bíblia, pode nos mandar uma mensagem via e-mail, estaremos respondendo assim que possível. Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor.